Muito bem, vamos agora analisar aqui e comentar a questão 87, tá bom? Da prova da FUVEST, prova de Química da FUVEST 2021. É uma questão difícil, tá? Questão difícil, de intermediária para difícil. Bom, o aluno precisa conhecer aqui equilíbrio químico, tá bom? Principalmente, né, além de equilíbrio químico, precisa conhecer também produto de solubilidade. É uma questão bem chatinha. Vamos lá. Para estudar equilíbrio químico de íons cobalto em solução, uma turma de estudantes realizou uma série de experimentos explorando a seguinte reação. Então, vamos falar sobre ela. Nesse equilíbrio, o composto de cobalto com água, que é esse complexo aí, o CO hexa-aqua, né, que a gente chama, apresenta coloração vermelha, enquanto compostos com cloreto de cobalto aquoso possuem coloração azul. Okay? Essa é uma informação importante. Para verificar o efeito de ânions de diferentes sais nessa mudança de cor, 7 ensaios diferentes foram realizados. Aos tubos de ensaio contendo apenas alguns ml de uma solução de nitrato de cobalto 2 de coloração vermelha, foram adicionadas pequenas quantidades de diferentes sais em cada tubo, como apresentados na tabela, com exceção do ensaio 1, no qual nenhum sal foi adicionado. No caso aqui desse ensaio 1 é o nosso padrão, né? É o padrão, né? É a partir dele que nós vamos tirar as conclusões. Após a agitação, os tubos foram deixados em repouso por um tempo e a cor final foi observada. Então aqui está a tabela. Um minutinho. Então aqui está a tabela. Pronto. Aqui está a tabela. Ensaio 1. Sal adicionado nenhum. Cor inicial vermelha, cor final vermelha. Então esse aqui é o nosso padrão. Ensaio 2. Ele adicionou o KCl, cloreto de potássio, a cor inicial vermelha, depois de algum tempo a cor ficou azul. No ensaio 3, ele colocou sulfato de sódio, cor inicial vermelha, cor final vermelha. No ensaio 4, cloreto de cobre, cor inicial vermelha, cor final vermelha. Ensaio 5, sulfato de potássio, cor inicial vermelha, cor final, não sei. Ensaio 6, cloreto de prata, cor inicial vermelha, cor final, não sei, a gente vai ter que descobrir. 7, eu coloquei cloreto de sódio, cor inicial vermelha, cor final também vou ter que descobrir. A alternativa que representa a cor final observada nos ensaios 5, 6 e 7, respectivamente, é. Aí nós temos aqui essas alternativas aqui. Muito bem. A FUVEST, ela é boazinha com a gente e colocou aqui no Note a Dot a solubilidade dos sais em gramas por 100 ml de água a 20 graus Celsius. Então isso aqui nós chamamos, também é conhecido como KPS, constante de produto de solubilidade. E diz o seguinte, tá bom? Um pouquinho só de teoria. Quanto menor esse KPS, menos solúvel o sal é em água. Tudo bem? É um sal menos solúvel. Então nós temos aqui os valores. O cloreto de prata é 1,9 vezes 10 a menos 4. Do cloreto de cobre é 9,9 vezes 10 a menos 3. Do KCl, cloreto de potássio, é 34,2. Do NaCl, 35,9. Sulfato de sódio, 13,9. E o sulfato de potássio, 11,1.
Então, o que o aluno deveria fazer para resolver essa questão? Primeiro, conhecer equilíbrio químico e conhecer também, saber relacionar os produtos de solubilidade. Então, aqui nós temos as informações necessárias. Então, a gente vai analisar caso a caso. No primeiro ensaio, como eu disse, é o nosso padrão, ok? Nada acontece, tá bom? Nenhum sal é adicionado, então a cor não vai mudar, tá? E o que vai predominar aí no equilíbrio é a cor vermelha, tá bom? Vamos analisar aqui agora a reação. Então nós temos aqui esse íon aqui, o hexa-aqua-cobalto, né? 6 águas ligadas no cobalto com carga 2+, mais os cloretos necessários, né, que foram adicionados. Quando é adicionado o cloreto, eu tenho esse equilíbrio aqui, tá ok? Então, quanto mais cloreto, agora o aluno ele teria que pensar em termos de equilíbrio, começar pensando em termos de equilíbrio. Como nesse equilíbrio aqui, o cloreto ele está aqui nos reagentes e aqui nos produtos o cloreto de cobalto ele está azul, então nesse equilíbrio eu adicionar uma quantidade maior eu colocar mais cloretos aqui, o meu equilíbrio vai se deslocar para a direita, para o lado aqui do cloreto de cobalto, e a solução ficaria azul. Beleza? Foi o que aconteceu no ensaio 2. A partir daqui do ensaio 2, o aluno já deveria ter uma sacada a respeito e dar uma olhada aqui nas constantes de solubilidade. Então vamos lá. No ensaio 2 eu coloquei o KCl, a cor inicial for vermelha, e depois a solução, no caso aqui, a reação, ela foi deslocada para a direita e ficou azul. Aí, você, olhando aqui o produto de solubilidade do KCl, é 34,2. 34,2. Depois, se eu colocar aqui o sulfato de sódio, a cor inicial ficou vermelha, a cor final vermelha. Então, olhando aqui o produto de solubilidade do sulfato de sódio, percebemos que ele é menor do que o KCl. Então, se ele é menor que o KCl, significa que não vai liberar menos cloreto. Na verdade, não tem nenhum cloreto aqui, né? Então, tanto o NaCl, perdão, o NaSO4 como o K2SO4 não vai formar, né, não vai formar coloração azul. Então aqui a gente já percebe que a solução vai ficar vermelha, certo? Vai ficar vermelha. Vou colocar aqui, vai ficar vermelha. Agora o AgCl. O AgCl, que é o cloreto vermelha. O AgCl no ensaio 6, a cor inicial vermelha. Qual será a cor que ele vai ficar agora? Então, vamos lá, ele vai ficar... Vamos ver aqui o produto de solubilidade, o AgCl. Nossa, ele é o menor de todos. Nossa, se ele é o menor de todos, ele também vai ficar... A coloração vai ficar vermelha. Ou seja, eu colocando o AgCl aqui, eu vou fornecer pouquíssimo cloretos para que a solução se desloque para a direita. Então aqui vai ficar também vermelha. O NaCl, a constante de solubilidade dele é a maior que tem. Se ela é a maior que tem, então aqui vai ficar azul. Ora, por quê? Se ela tem a maior constante de solubilidade, que é o KPS, significa que vai liberar mais cloretos para a solução e
essa reação vai ser deslocada para a direita. Portanto, no ensaio 6 vai ficar vermelho, no ensaio 5 vai ficar vermelha, no ensaio 6 também vermelho e no ensaio 7 azul. Tem alguma alternativa aqui? Vamos lá. Temos aqui vermelha, vermelha, azul, alternativa D. Muito bem. Então essa é a alternativa correta, alternativa D. Beleza? Então é uma questão difícil, tá ok? O aluno precisa conhecer equilíbrio químico, principalmente as questões do deslocamento de equilíbrio, o princípio de Le Chatelier, deslocamento de equilíbrio, certo? E também conhecer solubilidade. E as constantes de equilíbrio na solubilidade, que é o tal do KPS. Beleza? A gente estuda isso lá no segundo ano ou no terceiro ano do ensino médio. Ok? É uma questão bem avançadinha aí, uma questão bem difícil, uma questão muito boa, muito bem elaborada, tá bom? Mas os alunos tiveram um pouquinho de trabalho para resolver essa questão. Não dava para resolver assim tão rapidamente. Questão 88. No meu ponto de vista, a questão mais difícil da prova. Okay? Eu acredito que muitos alunos também acharam a questão 88 a mais difícil, tá bom? Depois vocês deixam aí no comentário aí se vocês concordam comigo ou não. Bom, mas no meu ponto de vista como professor, realmente essa é uma questão difícil. Beleza? Muito bem, vamos lá. A reação de Maillard, que ocorre entre aminoácidos e carboidratos redutores, é responsável por formar espécies que geram compostos coloridos que conferem o sabor característico de diversos alimentos assados. Um exemplo é a reação entre a glicina e um carboidrato redutor mostrada na equação em que R representa uma cadeia genérica. Então, até aqui a glicina reagindo com esse carboidrato redutor, esse R aqui nós chamamos de radical, ok? É uma outra cadeia carbônica genérica. Temos um intermediário, temos água e temos CO2. Um aminoácido específico, composto 1, ao reagir com o carboidrato redutor, pode gerar o composto 2, levando à formação de acrilamida, uma espécie potencialmente carcinogênica, conforme mostrado na equação. Então temos um composto 1, que nós vamos ter que descobrir qual que reage com esse carboidrato redutor e vai formar esse composto 2, que a partir desse composto 2, tá ok? Vai levar à formação da acrilamida. Essa acrilamida nada mais é do que um composto cancerígeno. É uma amida, né? Como o nome já diz. Temos aqui o C-O ligado aqui a um nitrogênio, uma dupla ligação com um nitrogênio. O que é uma amida? No caso, uma acrilamida, né? Isso não vem ao caso. Água mais CO2. E temos aqui as alternativas. A estrutura do aminoácido marcado como composto 1 e que é capaz de gerar esse intermediário de espécies carcinogênicas é qual desses aqui? Então, meus amigos, nós temos que observar algumas coisas nessa questão aqui. É uma questão muito difícil. O aluno tem que conhecer muito de química orgânica para poder matar essa questão. Tá bom? Então, para a gente determinar a forma estrutural do composto 1, primeiramente a gente vai ter que lançar mão de uma parte da química orgânica, da síntese orgânica, né? Que é a análise retrosintética. Então nós vamos ter que quebrar a molécula e quebrando a molécula aos poucos para tentar chegar aí no composto que a gente quer.
Quando a gente vai fazer esse tipo de questão, eu não vou me ater à parte teórica, tá? Mas a gente começa quebrando as ligações que tem dupla, ok? A gente quebrando essas ligações, nós vamos formar aqui dois compostos, e a partir desses dois compostos nós vamos montando um quebra-cabeça, beleza? Outra coisa que a gente tem que analisar é que vai sair fora o quê? O CO2. Se vai sair o CO2 fora, então nós temos que olhar aqui nas alternativas, certo? Qual que vai lançar um CO2? A única que vai lançar o CO2, a única que vai lançar um CO2 é uma reação chamada de descarboxilação. Descarboxilação é essa daqui, ó. Essa daqui não vai liberar CO2, ok? Essa aqui até pode liberar. A 1, a questão A, a questão 2, perdão, a alternativa A, desculpe. Alternativa A, alternativa B e alternativa E, que pode, não só alternativa A e alternativa E, que pode lançar fora o CO2, a descarboxilação. Então a gente já descarta a alternativa C, alternativa D e alternativa P, certo? A gente analisa isso aqui, beleza? H2O. H2O praticamente, essas duas aqui vai liberar H2O também, mas a gente não consegue visualizar isso no primeiro momento, tá bom? Na parte teórica aí do que a gente for tratar lá das reações orgânicas, né, que eu vou falar dessa análise retrosintética, a gente vai perceber como que a gente resolve questões como essa. E não é a primeira vez que a FUVEST cobra um conhecimento avançado como esse, tá bom? Então, analisando agora aqui essas alternativas, a única que nós temos aqui no começo um NH2 entre A e a B é aqui a E, que nós temos exatamente essa parte da molécula aqui, certo? Então, eu posso assegurar para vocês que a resposta correta aqui é a E. Então, o aminoácido que vai gerar esse composto 2, é esse aminoácido aqui, beleza? Aqui ele vai ocorrer a descarboxilação, vai formar uma dupla ligação aqui, né? Nitrogênio, certo? Nitrogênio, isso aqui vai sair fora e... Não, perdão, desculpa, falei bobagem. Esquece isso que eu falei. Vai ter a descarboxilação aqui e essa parte aqui vai ser conectada aqui, certo? Vai ser conectada aqui e vai formar esse composto aqui, certo? Então, a alternativa correta é a E. Na aula que nós vamos tratar de reações orgânicas e que eu vou falar de reações de descarboxilação, eu vou voltar a falar dessa reação de Maillard aqui, tá bom? Muito bem. Agora vamos para a questão 89, já estamos acabando. Questão 89 é uma questão que nós deveríamos conhecer polaridade de reações químicas, de compostos químicos, de moléculas covalentes, principalmente moléculas covalentes e moléculas também e compostos iônicos, tá bom? Em aquários de água marinha é comum o uso de equipamento chamado skimmer, aparato em que a água recebe uma torrente de bolhas de ar como representado na figura, levando a matéria orgânica até a superfície, onde pode ser removida. Essa matéria orgânica eliminada é composta por moléculas orgânicas com parte apolar e parte polar, enquanto as bolhas formadas têm caráter apolar.
dar uma informação importante para a gente, tá? Esse aparelho, no entanto, tem rendimento muito menor em aquários de água doce, retira menos quantidade de material orgânico por período de uso. Considerando que todas as outras condições são mantidas, o menor rendimento desse aparato em água doce do que em água salgada pode ser explicado por quê. É uma questão intermediária, não é uma questão muito fácil não. Tá bom? O aluno precisa conhecer bastante a questão de polaridade. Então, o que o aluno tem que saber? Que na água do mar existe uma maior concentração de íons, ok? A água do mar, a água salgada, tem uma concentração muito maior de íons, do sal. Tem vários sais dissolvidos na água do mar, o que torna a água marinha muito mais polarizada do que a água do rio, do que a água doce. Beleza? O aluno já deveria perceber isso logo aqui, que aqui ele fala pra gente, né? Aqui ele fala, né? O que é uma parte polar, aqui dá uma ideia pra gente, né? Separa, no entanto, o rendimento muito menor em aquários de água doce. Beleza? Aqui já nos dá uma dica interessante também. Aqui onde eu coloquei essas observações. E quando nós temos uma molécula orgânica que tem uma parte polar e uma outra parte apolar, essa é uma molécula anfipática ou anfifílica, tá? Ela tem uma parte polar e outra parte apolar. Então, uma parte dessa molécula ela vai interagir com a parte de outra molécula que é polar, e essa parte apolar vai interagir com outra parte de outras moléculas que são apolares. No caso aqui da água doce, vamos colocar aqui H2O, que tem uma polaridade menor, então ele vai interagir nessa parte aqui. E no caso da parte polar, interage melhor com que? Com a água do mar, que tem uma polaridade maior, porque ela está rodeada de íons. Então a polaridade é maior. Então o que acontece? Como eu não tenho essa parte aqui, eu não tenho sais dissolvidos na água doce, então o que vai acontecer? O rendimento ele vai se dar justamente por isso. Porque a parte apolar das moléculas orgânicas vai tornar um pouco mais solúvel na água doce. Ela vai dissolver muito menos na água doce do que na água do mar. Isso vai dificultar bastante a interação das moléculas orgânicas com as bolhas de ar. O que é a bolha de ar? Bolha de ar, né? Vamos representar o ar aqui como essas duas bolinhas aqui. Ela é apolar. Então, o ar, ele tem uma característica polar. Todos os componentes do ar, né? O H2, CO2, o O2, o N2 e assim por diante, o que vai ter? Eles têm uma característica altamente apolar, certo? E devido a essa apolaridade da água doce, então vai ter uma interação muito pouca dessas bolhas de ar pelas moléculas orgânicas. Então, o rendimento ele vai ser muito menor em função disso. Então, vamos ver as alternativas que falam sobre isso? A polaridade da molécula de água na água doce é maior do que na água salgada. Está errado. Ok? Está errado. Contrário. B. A menor concentração de sais na água doce torna as regiões apolares nas moléculas orgânicas mais solúveis do que na água salgada, prejudicando a interação com as bolhas de ar. Faz sentido, né? Então, isso aqui é uma opção. C. A água doce é mais polar do que a água salgada. Não, já errou aí. A água doce é mais polar do que a água salgada. Já pode parar aí.
A reatividade da matéria orgânica em água salgada é maior também aqui, ó, a reatividade. Não tem reação química aqui, ok? Não tem reação química, ok? Não, essas ligações não são quebradas, não formam outros compostos aqui. Então isso aqui também está errado. A concentração de sais na água marinha é maior, o que torna as partes apolares das moléculas orgânicas mais propensas a interagir com os sais solúveis em água. Não, ok? As partes apolares das moléculas orgânicas vai interagir muito pouco com os sais dissolvíveis. Vai interagir mais com quem? Com as bolhas de ar, ok? Promovendo a menor interação. Não, tá errado. Então a alternativa correta aqui é a B. A menor concentração de sais na água doce torna as regiões apolares nas moléculas orgânicas mais solúveis do que na água salgada, prejudicando a interação com as bolhas de ar. Beleza? É uma questão razoável, não é uma questão nem fácil nem difícil, é uma questão intermediária no meu ponto de vista. E o aluno ele precisa saber sobre polaridade de moléculas, tá ok? Isso a gente aprende das aulas de ligações e de interações intermoleculares, tá bom? Que é um assunto logo depois das ligações químicas, que a gente aprende lá no segundo ano ou no primeiro ano, dependendo, né, de onde você estuda. Geralmente a gente aprende isso no segundo ano do ensino médio, beleza? E a última questão, para a gente terminar, fala sobre destilação, uma questão muito boa, ok? Uma questão que o aluno ele precisa prestar atenção no enunciado, ok? Mas é uma questão fácil, eu considero essa questão aqui fácil. A destilação é um processo utilizado para separar compostos presentes em uma mistura com base nas suas propriedades físicas, como por exemplo a diferença de temperatura de ebulição a uma dada pressão entre os componentes da mistura. Então aqui ele está fazendo uma descrição do que é uma destilação. Recentemente, esse termo passou a figurar em estudos de poluição ambiental, no quais os termos destilação global é utilizado para explicar a presença de compostos voláteis, como os pesticidas organoclorados, em águas e gelo nas regiões polares, ainda que esses compostos nunca tenham sido produzidos ou utilizados nessas regiões. Com base no princípio da técnica de destilação, como pode ser explicada a presença desses pesticidas no Ártico ou na Antártida? Muito bem, vamos ver as alternativas. Eles são destilados nas águas aquecidas dos oceanos e levados pelas correntes marinhas. Opa! Levado pelas correntes marinhas? Não, ele não é dissolvido em água, né? Compostos orgânicos clorados, eles não são dissolvidos em água. Para as regiões polares, nananana. Não, está falando de destilação, nada a ver. Eles evaporam nas regiões quentes, eles evaporam nas regiões mais quentes e são levados pelas correntes atmosféricas, opa, melhorou, para as regiões mais frias, como os polos, onde se condensam e voltam para a superfície. Opa, aqui faz sentido. Vamos marcar aqui. C. Vamos ver as outras alternativas. Após destilados, eles se tornam resistentes à degradação, de forma que alcançam todo o planeta, pela ação das correntes marinhas. De novo, não. Correntes marinhas não tem nada a ver com isso. Os pesticidas organoclorados destilados, por conta da eletronegatividade dos átomos de cloro, têm afinidade com o gelo. Não, nada a ver. Não, tem nada a ver. Beleza? Isso aqui não tem nada a ver. Por ser hidrofílicos, não. Os compostos orgânicos clorados não são hidrofílicos, ok? Eles são hidrofóbicos. Eles são condensados juntamente com a água nas regiões quentes do planeta e precipitam nos polos junto com o gelo. Não, nada a ver. Nada a ver. Então a alternativa B é a alternativa correta. Eles evaporam nas regiões mais quentes, ok? Os organoclorados têm uma temperatura de ebulição relativamente
baixa, ok? Por isso que eles evaporam facilmente nas regiões quentes, certo? E são levados pelas correntes atmosféricas, né, pelas correntes de ventos e tal, para as regiões mais frias. Quando ele chega lá nas regiões mais frias, olha só o que ele está falando, como os polos, onde se condensam e voltam para a superfície. Então, quando chega lá, eles se condensam, eles vão se precipitar juntamente com a chuva ou com o gelo, né, com a neve, e vai se depositar na superfície desses lugares. Beleza? Então, a alternativa correta é a alternativa B. Beleza? E com isso nós acabamos aí uma análise não muito minuciosa, né, das questões da FUVEST. Não quis trabalhar com muita teoria nessa nossa primeira conversa, né, sobre nossos primeiros comentários aí sobre as provas, né, de vestibulares, mas deu para a gente ter uma ideia de como que é a prova, né, de como que a gente precisa pensar a resolução de uma prova como a FUVEST, tá bom? Esse é o primeiro vídeo aí de comentários, tá bom? De questão de vestibulares. Eu pretendo depois do Enem também fazer as análises das questões de química do Enem. Infelizmente, né, vídeos como esse não são muito, não dá para fazer um vídeo muito curto, tá bom? Pelo menos não nesse momento, mas o que eu vou fazer? Como eu disse no começo do vídeo, eu vou separar todas essas questões eu vou colocar o tempo, né, de cada questão lá na descrição do vídeo, e você que tenha a curiosidade de uma questão específica, você clica lá no tempo, né, da questão, e você analisa a questão, beleza? E é isso, gente. Muito obrigado aí pela atenção, beleza? Obrigado por você estar assistindo esse vídeo, essas resoluções. Se você puder, né, curte, né? Deixa o seu like pra gente, compartilha e se inscreve aí no canal aí, dá uma ajuda, dá uma força pra gente aí. Compartilha com seus amigos e tal. Se vocês tiverem alguma dúvida referente a alguma questão aí, vocês, por favor, mandem um e-mail para mim. O e-mail é esse aqui, alpivest.aulas@gmail.com, ou deixa aí no comentário aí a sua dúvida, a sua crítica, ok? Se de repente eu falei alguma coisa que não condiz com a verdade, vocês, por favor, aí coloquem aí as suas críticas também aí nos comentários, beleza? Nós vamos ler e nós vamos estar respondendo e batendo um papo aí conforme se esperar, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês, um forte abraço e até o próximo vídeo.